todos os irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, que estão aqui no canal sobre as bênçãos de Deus, de Jesus, mentores e colaboradores desse momento de reflexão sobre a lei de conservação. Mas antes peço que se inscrevam no canal, deixem seus likes, isso nos ajuda muito, visto que nos motiva a continuar aqui no YouTube. Neste episódio, vamos tratar das questões 721 a 723. Essas questões vão abordar algo que muitos se perguntam sobre comer ou não comer carne animal. Essa é uma decisão que alguns já fizeram, que é o de parar de fazer ingesta de proteína animal. Vamos começar. Na questão 721, ela aborda sobre a mortificação meritória e a espiritualidade nos alerta que isso é uma prática antiga, onde o irmão imprevidente se privava de fazer o bem. Isso acontece, como vimos no vídeo anterior, há privações meritórias quando deixamos de realizar vícios, como, por exemplo, tomando cuidado com os nossos pensamentos, quando olhamos para as coisas, objetos indesejáveis ou fazer leituras não edificantes. Quando proferimos palavras que sejam injuriosas para conosco e para com o próximo, e é claro, procurando sempre ter um tom amigável de conversação, né? Evitando os excessos na alimentação, na bebida, que podem nos levar a doenças crônicas, sem propósito, apenas por gula. Vejam que são privações simples, mas que, se praticadas de forma sincera, têm seu mérito. Na questão 722, a espiritualidade nos aponta que tudo podemos comer, mas que não prejudica a saúde. É comum algumas pessoas, por motivos diversos, se submeterem a certos esforços e sacrifícios com fins não religiosos, ou mesmo por simples vaidade. Atletas se privam voluntariamente de certos prazeres e comodidade por algum tempo e se submetem a esforços não usuais com a finalidade de atingirem metas desportivas. E os pais, não raro, estimulam os filhos a adquirirem autodisciplina e um pouco de rijeza de caráter, privando-os temporariamente de alguns prazeres ou gostos lícitos. Algumas dietas com objetivo exclusivamente estéticos, sejam na sua duração, sejam na quantidade de alimento de se abster, sejam de longe em muitos jejuns de fiéis e religiosos cristãos, mesmo os dos que vivem em conventos sobre a clausura rigorosa. A mortificação cristã, naturalmente, deve ser vivida com sentido comum e moderação. Nesse sentido, para os católicos, a concupiscência, ou seja, o triplo apetite da carne, dos olhos e do orgulho, se deixa de existir em nós, inclusive depois do batismo, a fim de excitarmos as gloriosas lutas da vida cristã. Essa é uma meta difícil de ser alcançada por sermos ainda espíritos imperfeitos, mas que nessa encarnação somos a nossa melhor versão, não é mesmo? Na questão 723, temos a seguinte pergunta feita por Kardec. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? A resposta foi a seguinte: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. O homem tem que se alimentar conforme o reclame da sua organização. No livro O Céu e o Inferno, um boêmio faz a seguinte declaração: quem sacrifica os instintos brutos, a inteligências e os bons sentimentos que Deus lhe dá, assemelha-se a um animal que muitas vezes se maltrata. O homem deve utilizar-se sobriamente dos bens de que é depositário, habituando-se a visar a eternidade que o espera, abrindo mão, por consequência, dos gozos materiais.
A sua alimentação deve ter exclusivo fim à vitalidade. O luxo deve ser apenas restringir-se às necessidades da sua posição. Os gostos, os pendores, mesmo os animais naturais, devem obedecer ao mais são raciocínio, sem o que ele materializa em vez de se purificar. As paixões humanas são estreitos grilhões que se enroscam na carne e, assim, não lhes deem abrigo. Vejam que essa mensagem, recebida em 1862, veio de alguém que está no caminho do arrependimento e que, por conseguinte, terá que resgatar em outras existências na carne para saudar os excessos de vida de quando ele esteve no plano físico. E assim, lembremos que a espiritualidade nos adverte sobre a influência da matéria, ela nos seguirá além túmulo, sem que a morte lhes ponha termo aos apetites que a sua vista, tão limitada como quando na terra, procura em vão os meios de saciar. Por não terem nunca procurado o alimento espiritual, a alma erra no vácuo, sem norte, sem esperança, presa dessa ansiedade de quem não tem diante de si mais que um deserto sem limites. Vale ressaltar que em nada nos é proibido, mas que prudência, os bons pensamentos e a caridade sejam o ponto alto de nossas ações como cristãos e, assim, nos elevarmos ao tão sonhado mundo ditoso. Por Deus, por Jesus, mentores e colaboradores, e por vocês que deixaram seus likes e se inscreveram no canal, findamos aqui mais um episódio de O Espírito Semeador. Paz e luz.